Olha só, muitos estão torcendo para que 2026 seja melhor, muitos estão desejando que 2026 seja melhor, mas existe um número de pessoas que vão fazer de 2026 um ano de fato melhor pela palavra de Deus, segundo as palavras e segundo as profecias do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar com você. Olá, muito prazer, eu sou o Pastor Luiz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Se inscreva, ative as notificações e vamos juntos na fé. E eu tenho certeza que o Senhor vai te iluminar. Depois que terminar este vídeo, você vai entender que 2026 tem tudo para ser um ano poderosamente abençoado, se colocarmos em prática direcionamentos espirituais que o Senhor traz para os nossos corações. Talvez você passou 2025 numa batalha, numa luta, e talvez você teve notícias e passou por situações que você não esperava e você não queria. E muitos vão entrar em 2026 pensando assim, meu Deus, mais um ano que vai ser difícil. Inclusive já tem muitas pessoas falando que 2026 vai ser difícil. Mas aprenda uma coisa com o Espírito Santo. Aqueles que estão firmados na palavra do Senhor, não importa a época, não importa o tempo, a palavra de Deus se cumpre para que o nome do Senhor seja glorificado. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você foi feito para reinar, você foi feito, você homem de Deus, você mulher de Deus, você foi feito para desfrutar do melhor do Senhor, para desfrutar de uma comunhão plena, para desfrutar de uma intimidade com o Senhor, para desfrutar das bênçãos do Senhor em todos os aspectos da sua vida. Você não foi chamado para a miséria, você não foi chamado para o fracasso, você não foi chamado para viver a mediocridade, para ser uma pessoa medíocre. Você foi chamado para reinar, para viver o propósito de Deus, não só aqui na terra, mas por toda a eternidade. Deus tem um projeto, Deus tem um plano e Deus tem um propósito. E por isso que arde dentro de nós, arde dentro do nosso coração, quando as coisas não estão dando certo. Não é um vazio em si, ou não é apenas uma tristeza invadindo o teu ser por nada. Em alguns momentos, quando você sente no teu íntimo que as coisas poderiam estar melhor e não estão, isso te aflige, é a sua alma dizendo, você não precisa estar nesse estado e você não pode estar nesse estado e você consegue sair daí. Porque se você tivesse se acomodado e aceitado a situação como está, não teria angústia, não teria preocupação, não teria nada disso. Então tudo isso dentro de você é o teu ser interior, a tua alma, o teu espírito dizendo, você não foi feito para isso. Você foi feito para algo melhor. Você foi feito para viver algo extraordinário. Você foi feito para viver algo que Deus te chamou e o tempo disto acontecer, diz o Senhor, está chegando para a tua vida. Aqui no livro de Juízes, eu tenho uma palavra que Deus direcionou para um jovem chamado Gideão e que quando você lê isso, Deus direciona para você como uma flecha para que você entenda que há algo especial dentro de você. Algo sobrenatural dentro de você que queima para que isso possa fluir e abençoar você, tua casa e a tua família. O Senhor se chega para Gideão e o Senhor diz, vai nessa tua força, varão valoroso, e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Está aqui em Juízes capítulo 6, no verso de número 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? Então veja que o Senhor se vira para um jovem
esse jovem, quando questiona Deus, ele fala: Senhor, a minha família é mais pobre, eu sou mais moço, mais jovem da minha casa, nós não temos condições, eu nunca servi o exército, eu não sei como vencer esses inimigos. Então, sinceramente, eu não acho que eu possa fazer isso. Quantas vezes você já se pegou pensando assim: eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho capacidade para fazer isso? Entenda, a capacidade você adquire e as condições Deus te mostra, porque Gideão, a princípio ele estava dizendo, quando Deus fala para ele, ele diz assim: como é que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre, eu sou mais jovem, não há condições em mim, como que eu vou fazer isso? E o Senhor então desperta o poder de Deus que está dentro dele, porque quando o Senhor diz: vai nessa tua força, é a força que Deus colocou dentro de cada um de nós. Você não tem noção, mas existe uma força sobrenatural dentro de você, pronta para despertar. No caso de Gideão, era para livrar a família dele, para livrar a nação das mãos dos medianitas. Mas no seu caso, talvez seja livrar o teu casamento, talvez seja livrar o seu filho, a sua filha, talvez seja livrar a sua casa, até mesmo a empresa onde você trabalha. E talvez você vai dizer: mas eu não tenho condições. Deus não está falando de condições humanas. Deus está falando da força que está dentro de você. Meu irmão, minha irmã, acredita em mim quando eu lhe digo: existe uma força sobrenatural dentro de você, capaz de vencer o pecado, capaz de vencer as adversidades, capaz de vencer os problemas e aquilo tudo que te aflige. Algo chamado fé. Você tem essa fé. Uma vez o apóstolo Paulo disse que o Senhor repartiu uma mesma medida de fé para cada um de nós. A mesma fé que estava em Abraão é a mesma fé que está em você. A mesma fé que estava em Davi é a mesma fé que está em você. A mesma fé que estava nos discípulos, acredite, é a mesma fé que está em você. Gideão não entendia, Gideão achava que não tinha capacidade, mas depois que Deus revelou para ele, mostrou para ele do que ele era capaz, e ele compreendeu, foi lá, colocou em prática, e adivinha o que aconteceu? Houve um livramento extraordinário. Deus usou aquele jovem de uma forma poderosa. Eu estou aqui para dizer para você que em 2026 Deus quer usar você de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, para salvar o teu casamento, para salvar a sua família, para salvar a sua saúde. Há uma força dentro de você que tem capacidade, que te dá capacidade de lutar pela sua saúde, de lutar pela sua família, de lutar pelo seu casamento, de lutar pela sua vida financeira, por tudo. Por que eu digo isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A situação que Gideão estava passando, que porque o povo plantava e os inimigos vinham e tomavam. O povo plantava e os inimigos vinham e tomavam. Gideão estava decidido a lutar pela sua família. Toda pessoa que está decidida a lutar, mesmo em meio às adversidades, sempre terá Deus movendo essa pessoa e fortalecendo ela. Eu sei que em alguns momentos você pensou em desistir, pensou em parar, pensou em voltar para trás, mas o caminho de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é adiante. Deus trouxe uma estratégia para Gideão, Deus vai trazer uma estratégia para você. Deus vai mostrar para você algo que você pode e você deve colocar em prática. E quando você fizer isso, você verá a mão de Deus trabalhando por você. Você verá o poder de Deus trabalhando por você. Não desista de lutar, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, diz o Senhor, pois ela tem um grande galardão. Há uma recompensa pela sua fé,
Há uma recompensa pela sua perseverança. Sabe por que você ainda não desistiu? Porque existe uma força e essa força não se apagou. Essa chama, chamada fé, não se apagou, está em você e Deus está despertando dentro de você por esta palavra para que você comece 2026 ciente de que nada vai te parar, nada vai te impedir, nada vai tirar o brilho de Deus de você, nada vai tirar a força de Deus de você. Não há espaço para a inveja, não há espaço para as mentiras do maligno, não há espaço para as pessoas que tramam contra a tua vida, porque Deus é contigo. Deus disse para Gideão: já que eu sou contigo, você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. O Senhor disse para ele: número 1, há uma força dentro de você, e número 2, eu sou contigo. 2 fatores importantes que foram decisivos na vida de Gideão: entender que existia uma capacidade de Deus dentro dele e entender que o Senhor era com ele. Quando ele entendeu esses 2 pontos poderosos que estavam na vida dele, a força de Deus e a presença de Deus na vida dele, ele se tornou invencível. Ele se tornou corajoso, ele se tornou aquilo que Deus o chamou para ser. E ele foi lá e fez a obra que Deus designou ele para fazer. Meu irmão, minha irmã, deixe-me lhe falar uma coisa. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra na tua vida, como tinha na obra de Gideão. A situação de Gideão não era das melhores, a situação da família de Gideão não era das melhores, mas havia um talento, havia algo sobrenatural. Existe algo sobrenatural dentro de você que está pronto para ser ativado pelo poder e pela palavra de Deus. A palavra de Deus está ativando em você essa força para você levantar e dizer: eu posso ser melhor no meu trabalho, eu posso ser melhor no meu casamento, eu posso ser melhor com a minha família, eu posso ser melhor em qualquer coisa que eu fizer, porque o Senhor está comigo. E as batalhas que se levantam contra você ao longo da sua caminhada não podem te parar. Receba essa palavra no teu coração. Te prepara para viver um 2026 fora do normal. Se prepara para viver um 2026 segundo o propósito e a bênção de Deus na tua vida. Levanta a tua cabeça para acreditar. Deus é comigo e as coisas vão se cumprir. Não desista do propósito que Deus colocou no teu coração. Você foi chamado para viver aquilo que Deus designou ao teu respeito. Por isso eu peço a você, receba essa palavra no teu coração. Coloca ela no teu coração. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque não importa o que você passou neste ano, não importa o que tentou te parar, o que tentou te impedir, o Senhor está te botando de pé para te honrar nas tuas caminhadas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative as notificações e vamos caminhar juntos na fé. Na descrição do vídeo, eu quero convidar você que já é inscrito aqui do canal, você que já faz parte desse propósito, eu quero convidar você a ser um semeador do nosso ministério. Na descrição do vídeo está ali a agência e conta da igreja. Se você sentir no teu coração de semear no nosso ministério, sinta-se à vontade para nos abençoar. Assim como neste momento Deus me concede uma palavra para te abençoar, assim também, se você é tocado pelo Espírito Santo, sinta-se à vontade para ser um semeador do nosso ministério. Tá bom? Igreja Celestial da Unção de Deus. Na descrição do vídeo está aí a agência, está aí a conta, está aí o nome da igreja, favorecido, e que o Senhor te recompense toda a semente que você semear para a glória do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra, em que em 2026 a honra de Deus seja sobrenatural sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Um forte abraço
e até mais com a graça e misericórdia do Senhor.